7h35, já cumprimento a todos com uma gloriosa paz do Senhor. Eu sou o pastor Marcos, na ministração da palavra diária, palavra desta quinta-feira, 10 de dezembro. Pegue a sua Bíblia Sagrada e abra comigo, você em casa com seu radinho, você pela internet, no aplicativo, você recebendo gravado, vocês irmãos aí no louvor na laje. Deus continue abençoando. Livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 4, viu? Atos, capítulo 4. E o versículo, hein? Vamos ver o versículo? Atos, capítulo 4, versículo 32 a seguir. Oh, glória a Deus. Vai lá na página no Facebook, esquece não. Programa Vivendo com Cristo 87.9 FM. Estamos ao vivo lá também. Versículo 32 de Atos 4 diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eu vou ler só até. Amados irmãos, queridos ouvintes, serei breve. União e amor entre os cristãos. União e amor entre as pessoas. Cada dia que passa, isso se torna mais raro, não é? Somente aqueles que andam no Espírito e que decidem fazer a diferença poderão ter esse estilo de vida de andar desta forma. Olha que texto lindo. Você já leu comigo? E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que tal coisa que possuía era própria sua, mas tudo era comum. Você já percebeu que há alguns anos atrás ainda existia muito isso? Tudo era comum. Chegar na casa de alguém, um pouquinho que ela tinha, botar na mesa. Era uma alegria receber as pessoas. Não, pode vir, pode estar aqui do meu lado. Fazia questão de servir. Hoje ainda existe, claro que existe, claro. Mas é mais difícil se encontrar esta união, esse amor entre as pessoas. Porque aqui está falando dos cristãos. Agora, se Deus não encontrar isso em nós, onde é que vai se ver mais isso? Se o sal da terra que somos nós e a luz do mundo, que sou eu e você, não estiver nesse padrão, onde é que vamos achar esse padrão de vida cristã? Eu acho tão interessante quando ele diz: uma era o coração e a alma de todos. Quer dizer, eles tinham união. Hoje, se um pudesse fechar, puxar o tapete do outro, se não pudesse nem passasse no caminho do outro, uma denominação falando mal da outra, um líder falando mal do outro, uma igreja falando mal da outra,
parecendo que estão devorando uns aos outros, parecendo que são de reinos diferentes, não é do mesmo reino. Parece que trabalha para senhores diferentes, não é o mesmo Senhor. Ora, a Bíblia diz que não é um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só Espírito. Então, que falta de união é esta? Se a Bíblia Sagrada já relata o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ah, pastor, mas eu mudei de denominação. Continue respeitando a denominação que você saiu, o ministério que você saiu. Respeite. Respeite, porque tem que ser respeitado. Ame o seu próximo. Não adianta julgar ninguém, porque a Bíblia diz: não julgueis, para que você não seja julgado. Porque com a medida que você julga, julgarão a vós também, será medido, que a medida com que medes, será medido também. É interessante que ele diz, olha aqui o versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Os cultos eram abundantes em graça, porque não era disputa. Quem cantava melhor, quem pregava melhor, quem tinha a roupa mais bonita, quem é o jovem mais bonito, quem é que faz, não faz. Era só adorar a Deus. Era só espírito em verdade. O foco era a palavra. A graça não vinha da beleza exterior apenas, vinha do espírito. Hoje em dia, parece um desfile de moda. Você vai ao culto fazer o quê? Adorar o Senhor em espírito e em verdade? Adorar a Ele na beleza da sua santidade? O seu irmão não é seu rival. O seu irmão é fruto da mesma fé, tem o mesmo Pai, foi lavado no mesmo sangue que eu e você fomos lavados, que é o sangue precioso do Senhor Jesus. A Bíblia diz que em todos eles haviam abundante graça. Está vendo, irmãos? Porque as pessoas dizem: isso não tem mais, não acontece mais esse milagre. Porque as pessoas não andam mais na graça. Isso muitas das vezes, me desculpe eu ser enfático falando isso agora, mas muitas vezes virou um comércio. Me perdoe que eu não estou aqui para ofender ninguém, mas eu tenho que falar a verdade. As pessoas perderam a graça de Deus e quer impressionar com aquilo que o meu talento, a minha voz, eu faço. Nada disso impressiona. Tenha graça, ame, suporte, faça diferente, faça a diferença, reaja com amor, haja com humildade, mansidão, domínio próprio, temperança. Haja na graça, tenha graça, abundante graça, porque é isso que enche os nossos corações. E em todos eles havia essa graça. Eles não diziam que um era melhor que o outro, que um era pior do que o outro. Eles se uniam para adorar o Senhor e salvar os perdidos. Salvar os perdidos. Salvar os que precisam ser salvos. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém era egoísta, e ninguém estava ali para se autopromover, mas todos estavam ali para promover o reino de Deus. Essa é a missão da igreja. Essa é a nossa missão. Que Deus em Cristo abençoe a todos com esta palavra, em nome do Senhor Jesus.